Olá, bem-vindo ao Pombo no Fio e esse é um Kickstarter de Esplendor no Tabletop Simulator. Esplendor é um jogo de estratégia de cartas em turno que se passa na Renascença. O seu papel é de um mercador de pedras preciosas que está tentando se tornar um novo nobre através de pontos de prestígio. Essa área demarcada é o seu setup e é através desse setup que o jogo vai se desenvolver. O setup é dividido em três partes: cartas de desenvolvimento, os nobres que já existem no jogo e commodities. As cartas de desenvolvimento são divididas em três níveis: nível 1, nível 2 e nível 3. Os nobres, que já vão ser explicados em breve, e os commodities, que são separados em rubis, diamantes, esmeraldas, ônix, safira e um token, um commodity extra, que é o ouro. E assim, conhecendo o nosso tabuleiro, nós chegamos aos turnos. Os turnos são iniciados através do jogador mais jovem de idade e gira sentido horário. Nenhum dos jogadores começam com nenhum tipo de propriedade. Durante os turnos, cada jogador tem o direito de escolher uma entre as 4 ações permitidas do jogo. Uma vez que uma dessas 4 ações são realizadas, o turno termina imediatamente e passa para o jogador seguinte. A primeira ação possível no jogo é a coleta de 3 gemas diferentes à escolha do jogador. Lembrando que uma vez que uma ação é concluída, o turno termina imediatamente e passa sentido horário para o outro jogador. Essa é a primeira ação que pode ser realizada no jogo: a coleta de 3 gemas diferentes pelo o jogador do turno correspondente. A segunda ação possível no jogo é a produção de 2 da mesma gema à escolha do jogador. Lembrando que uma vez que essa ação é concluída, o turno termina imediatamente. Uma outra observação é que para realizar essa ação de retirar 2 da mesma gema, é preciso que tenha 4 ou mais dessa gema no mercado. Digamos que só existissem 3 safiras no momento do meu turno no mercado. Eu não tenho o direito de tirar 2 safiras do mercado, porque essa ação só é possível quando há 4 ou mais desse mesmo produto no mercado. Uma observação importante é a seguinte: uma vez que o jogador escolheu uma das 2 ações de produções de gema, seja ela escolher 3 gemas diferentes ou 2 iguais, isso não te dá o direito de coletar ouro nessas ações de produção. O ouro não é considerado uma gema. Então mais para frente eu vou explicar como pegar ouro e para que o ouro serve. Mas durante as ações de produção de gema de 3 diferentes ou 2 iguais, não te dá o direito de produzir ouro. A terceira ação possível é a compra de cartas de desenvolvimento. Se você observar as cartas de desenvolvimento, vai ver que elas contêm 3 informações. A informação no canto inferior esquerdo vai te mostrar quanto você vai precisar para poder comprar esta carta. No caso dessa carta, para adquiri-la você precisa de 7 diamantes e 3 safiras para poder comprá-la. No canto superior esquerdo, você vai ver a quantidade de prestígio que comprar essa carta vai te dar. Quanto de prestígio será somado no seu placar total por ter essa carta de desenvolvimento. E no canto superior direito vai te dar a informação de
qual produção esta carta de desenvolvimento vai te dar permanentemente durante o jogo. Para que essa explicação fique mais clara, eu vou simular alguns turnos com tudo que eu já expliquei até agora. Digamos que o jogo começou nesse momento e é o meu turno. Até agora eu sei que existem 3 ações possíveis no jogo. A compra de 3 commodities diferentes, a compra de 2 commodities iguais ou a compra de cartas de desenvolvimento. Porém, no momento eu não posso comprar nenhuma carta de desenvolvimento, porque eu não tenho nenhum commodity para trocar por elas. Então, olhando o setup do jeito que está, digamos que desperte o meu interesse esta carta aqui. Para adquiri-la eu vou precisar de 2 safiras e 1 esmeralda. Então no meu turno eu vou optar por coletar 2 safiras. Lembrando que tudo que você coletar e tudo que você comprar é preciso que esteja sempre explícito para todos os jogadores. Todos devem ver o que você possui de forma fácil e direta, com uma exceção que eu vou explicar futuramente. Mas até então, mantenha sempre em mente que tudo que você possui é sempre preciso estar à vista de todos os jogadores. Então, como minha primeira jogada, eu escolhi coletar 2 gemas da mesma. Existiam 7 na pilha, são mais de 4, então essa ação é legal. Coletando 2 gemas da mesma, o meu turno termina instantaneamente. Eu passo o turno para o próximo jogador. A próxima vez que for a minha vez, eu vou optar por coletar 3 gemas diferentes. Eu vou coletar um diamante, eu vou coletar um rubi e vou coletar uma esmeralda. No momento que eu realizei essa ação, o meu turno termina imediatamente e passa para o próximo jogador. Na minha próxima vez, eu quero usar a ação de comprar uma carta de desenvolvimento. E eu quero comprar esta carta aqui. Eu irei coletar essa carta, irei pagar o preço dela, são 2 safiras, indicando bem aqui, e uma esmeralda, também indicado aqui. Eu vou devolver o custo para o banco. Vou repor com uma nova carta do mesmo nível e o meu turno termina imediatamente. Vamos analisar agora a carta que eu acabei de comprar. Nesse momento, o custo para adquiri-la já não é mais importante, porque eu já comprei. Então, a única coisa que importa nesse momento é o que ela produz para mim e quanto de prestígio ela me dá. Essa carta foi tirada da pilha de nível 1. Esse é o deck de nível 1. Encontrar cartas que dão prestígio é algo raro. Nós aqui temos esse exemplo na mesa. Porém, não se acostume em ver prestígio sendo adicionado em cartas de nível 1. Quando eu posso comprar cartas de nível 2 e 3? A qualquer momento, desde que você tenha a produção necessária para pagar por elas. Continuando o exemplo, eu havia separado no início essas 3 cartas para fazer de exemplos futuros. Digamos que o jogo avançou e eu tenho já essas 3 propriedades e esses 2 tokens. Eu tenho 2 cartas que me produzem rubis, inclusive essa me dá 1 ponto de prestígio, então eu tenho 1 de prestígio para somar no meu prestígio total. E eu tenho esta carta de desenvolvimento que me produz Onyx. Nesse momento, estas cartas de desenvolvimento me dão
estes commodities como produção permanente. O que quer dizer que, quando eu fizer qualquer uma ação e passar o turno, e for o meu turno mais uma vez, se eu quiser, eu posso simplesmente recolher esta carta aqui. Por quê? Porque para comprar essa carta, eu precisaria de 2 rubis e 1 ônix, que é exatamente a minha produção. Eu produzo permanentemente 2 rubis e 1 ônix de cartas que eu comprei durante o jogo. Eu não preciso pagar este rubi para o banco, porque eu já produzo 2 rubis. Então, esta produção soma na minha produção total. A partir de agora, eu produzo 1 diamante. No total, eu tenho 2 diamantes e 3 rubis. 2 diamantes com 1 token e 1 de produção, e 3 rubis por 2 minas de rubis e 1 token de rubi. Digamos que futuramente eu queira comprar esta carta. Quando for o meu turno, eu vou optar por coletar 3 tokens diferentes, concluindo assim o meu turno. Quando for a próxima vez, eu irei comprar esta carta. O custo dela são 4 rubis. Eu produzo 2 e tenho 2 tokens de rubis. O que eu vou fazer é entregar 2 tokens de rubis para o mercado, e 2 tokens de rubis eu já produzo. Então, esta carta a partir de agora é minha. Eu coleto a carta, reponho ela de cartas de level 1 e o meu turno é concluído. E por fim, a última ação possível do jogo, que é a reserva de cartas de desenvolvimento, que, como o nome sugere, é a ação de reservar alguma carta de desenvolvimento à sua escolha. Agora, por que você iria querer reservar alguma carta de desenvolvimento? Bem, existem 3 razões estratégicas do porquê você iria querer reservar uma carta de desenvolvimento. A primeira razão é que no momento que você reserva uma carta de desenvolvimento, você, junto com esta reserva, você coleta 1 token de ouro. E é onde entra a explicação do que faz um token de ouro, para que serve um token de ouro. Um token de ouro é como se fosse um commodity coringa. Ele vale por qualquer um destes commodities. Ele vale uma unidade de qualquer um destes commodities. O ouro é um commodity coringa e é recolhido sempre que você reserva alguma carta. A segunda razão estratégica é para projetos futuros. Digamos que é o seu turno, você está vendo alguma carta de desenvolvimento que você acha que vai te favorecer muito durante o seu jogo, e você tem medo que outra pessoa compre esta carta ou reserve esta carta. Então o que você pode fazer é reservar essa carta antes que outra pessoa reserve ou compre. O terceiro motivo estratégico é simplesmente para atrapalhar o seu adversário. Se você vê que alguma carta de desenvolvimento está prestes a ser comprada pelo seu adversário, se você imagina que ele vai comprar essa carta, se você acredita que essa carta vai ser forte para ele, você pode reservar essa carta, simplesmente para tirar ela do mercado e para atrapalhar o jogo do seu adversário. Agora, como proceder com a ação de reserva de cartas? A primeira coisa que você precisa saber é que a reserva de cartas é a única ação que te dá o direito de não revelar as cartas aos seus oponentes.
Para reservar uma carta, eu posso fazer de duas formas diferentes. A primeira é reservar qualquer uma de alguma das cartas que estão à disposição do mercado, viradas de face para cima. A segunda opção é reservar a carta do topo que estiver no deck de reposição. Digamos que eu queira reservar esta carta. Como proceder? Eu recolho essa carta. Neste momento, essa carta vai para a minha mão. Durante esse momento, esta carta é somente visível para mim. Eu irei repor essa carta com uma carta do deck de reposição e coletar uma unidade de ouro. E assim concluindo o meu turno e passando a vez. Digamos que eu queira recolher uma carta do deck de reposição. Eu vou recolher essa carta, colocar essa carta na minha mão. Essa carta será revelada somente para mim. E eu vou coletar uma unidade de ouro, concluindo assim o meu turno usando a ação de reserva. Lembrando que a ação de reserva não está restrita a nenhum momento do jogo, tampouco a nenhum nível de cartas de desenvolvimento. Digamos que é o primeiro turno e como primeira ação eu quero reservar uma carta de nível 3. Eu simplesmente pego esta carta de nível 3, coleto um token de ouro, reponho esta carta e o meu turno termina imediatamente. Uma outra regra importante é: eu nunca posso ter mais que 3 cartas de desenvolvimento na minha mão. 3 é o limite. Eu nunca vou poder ter mais de 3 cartas de desenvolvimento na minha mão. Outra regra: eu nunca posso descartar nenhuma carta que eu reservei, tampouco as cartas que eu comprei. Uma vez que eu reservei ou comprei, essas cartas são permanentemente minhas. A única ação possível a fazer é comprar estas cartas que estão na minha mão que eu reservei. Eu reservei esta carta. Futuramente, quando eu tiver a produção suficiente para comprar essa carta, eu irei abaixar esta carta da minha mão, revelando essa carta para todo mundo e pagando os custos de produção normalmente. Ou seja, eu vou gastar uma ação em algum momento para reservar uma carta, e em algum momento eu vou gastar a ação de compra para adquirir essa carta que estava na minha reserva, pagando normalmente todo o custo de produção. E é assim que se reserva uma carta. O token de ouro, mais uma vez como já dito, é um token coringa. Digamos que eu queira comprar esta carta aqui, uma mina de diamante. Eu vou precisar de uma safira, eu produzo essa safira. Eu vou precisar de uma esmeralda, eu não produzo esmeralda e nem tenho nenhum commodity de esmeralda. Eu vou precisar de um rubi. Nesse momento eu produzo 4 rubis, então não será problema o rubi. E também não será problema um ônix, porque eu produzo ônix. Então, de produção permanente, eu tenho safira, rubis e ônix. Faltando então uma carta de esmeralda. Como proceder? Eu já produzo essas 3 gemas e preciso de uma esmeralda para comprar. Mas eu não tenho nenhum token de esmeralda. O que eu posso fazer é coletar um dos meus tokens de ouro, devolver ao mercado e coletar essa carta para que seja minha. Reponho essa carta e o meu turno termina. Digamos que não tenha mais no mercado ouro. Eu posso reservar alguma carta? Claro que pode.
Você vai reservar uma carta qualquer, você irá repor essa carta que você reservou e o seu turno termina, sem que você colete nenhum token de ouro. Também vale a pena lembrar que não existe tempo nem prazo estipulado para quando você deve comprar uma carta que você reservou. Não existe tempo para ficar com esta carta reservada na mão. Você irá comprar essa carta quando você achar que deve comprar essa carta. Mesmo que você já tenha a produção, se por algum motivo você achar que não deve gastar uma das suas ações com uma ação de compra, você acha que deve gastar a sua ação com outra reserva ou recolhendo tokens do mercado, não há problema. Não existe tempo limite para quando você deve comprar uma carta que você reservou. Você compra essa carta quando acreditar que deve comprar essa carta. E como última essência nós temos as famílias nobres, que existem durante todo o decorrer do jogo e têm como finalidade adicionar prestígio ao seu placar total, uma vez que você chame a atenção desses nobres, uma vez que você se torne amigo destas famílias. Então, como chamar a atenção de um nobre? Simples. Eu preciso concluir os requisitos mínimos de produção que essas famílias nobres exigem para que sejam meus amigos. Digamos que eu queira chamar a atenção desta nobre. Para chamar a atenção desta nobre, eu preciso concluir o requisito mínimo de 4 produções de ônix e 4 produções de diamantes. Nos parâmetros que eu estou agora, eu não posso recolher esta carta para mim, porque eu tenho apenas 3 produções de diamante e uma produção de ônix. Para recolher essa carta, eu precisaria de mais uma produção de diamante, concluindo 4, e mais 3 produções de ônix. No momento que eu atingir este parâmetro, primeiro que qualquer um dos meus adversários, eu concluo os requisitos mínimos para chamar a atenção desta família. Lembrando que os nobres não são um turno para serem realizados. Eles são como se fossem bots. Eles são jogadores, eles estão te observando. No momento em que você conclui o que eles pedem para ser completos como requisitos mínimos de sua amizade, você irá poder clamá-los e neste momento este nobre será seu amigo, te dando permanentemente um total de 3 pontos de prestígio. Lembrando que, digamos que este seja o meu inventário. Eu não posso recolher essa carta, porque o requisito mínimo dela é de produção e não de inventário total. Por mais que eu tenha um total de 4 ônix e 5 diamantes, ainda não é o suficiente para concluir o requisito mínimo deste nobre. Este requisito só será cumprido no momento em que eu produzir estes commodities. E como última observação, você nunca deve ter mais de 10 tokens no seu inventário. No final do seu turno, você nunca pode ter mais de 10 tokens no seu inventário. Se por acaso você tiver mais de 10 tokens no seu inventário, será necessário devolver ao mercado quantos você quiser. O importante é que nunca ultrapasse o limite de 10 tokens no inventário. Você pode devolver ao banco 1, 2, 5. Você pode devolver todos os seus commodities ao banco, desde que você nunca passe de 10 no final do seu turno, incluindo o ouro.
Digamos que seja o início do meu turno e eu tenha 10 tokens no meu inventário. Eu posso comprar no mercado? Pode comprar normalmente. Eu vou usar a minha ação de comprar 3 tokens diferentes. Porém agora eu tenho 3 tokens, eu tenho 13 tokens no total. O que eu vou fazer é devolver ao banco o suficiente para que eu tenha 10 tokens no total. Ou eu poderia devolver todos o que eu achasse necessário, que eu não precisasse. O importante é que eu não passe de 10 tokens no final do meu turno.